Amigo telespectador, nossa satisfação, nosso privilégio de voltar apresentando este programa de fé é sem limites para que as palavras possam alcançar. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a você que tem parado e dedicado um tempo para poder juntos termos neste momento o nosso culto através desta emissora amiga que propõe neste horário levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo até o seu lar. Estamos muito agradecidos pela sua audiência, pelas cartas, pelos e-mails, pelos telefonemas e também estamos agradecidos por aqueles que têm vindo ao tabernáculo assistir conosco os nossos cultos. Deus vos recompense. Nós estivemos falando na programação anterior sobre a vida do grande patriarca Abraão. E nós falamos sobre o silêncio existente entre o último versículo do capítulo 16 de Gênesis e o primeiro versículo do capítulo 17 de Gênesis. São 13 anos. Abraão tinha 86 quando Deus falou com ele, e é o relato do capítulo 16, verso 16. No capítulo 17, verso 1, Abraão já está agora com 99 anos de idade. Vamos ler esta escritura dentro desta programação de fé. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Este é o capítulo 16, verso 16. O verso 17, ou capítulo 17, verso 1 diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. 13 anos de ausência de Deus, da palavra, da visão, sem que talvez Abraão tivesse podido perceber e gozar do companheirismo de Deus, tudo por causa de um projeto que acabou dando errado, porque tudo aquilo que se faz contrário às Escrituras termina dando errado, ainda que no primeiro momento parece que nada vai sofrer alteração. Nobre irmão e amigo, será que o mundo percebe que Deus se ausentou deles? Será que o mundo religioso também percebeu que há muito tempo o Espírito Santo bateu asas da igreja e se foi? Será que aquela palavra do grande evangelista Billy Graham, que chegaria o tempo do Espírito Santo bater asas da igreja, sair da igreja e o povo não perceberia? Será que as pessoas entenderam e viram o cumprimento desta profecia? Você sabe que quando Deus entra em um ambiente, ele causa um impacto. É notório, se percebe a presença dele quando ele chega. Mas você já percebeu que quando ele vai embora, as pessoas não percebem? Vamos, em breves momentos, olhar a vida de Sansão. E a Bíblia relata: e o Espírito do Senhor veio e se apossou de Sansão. Ele tomou uma queixada de jumenta fresca e matou 1000 filisteus. E o Espírito do Senhor veio
Então, cada vez que ele vinha, algo acontecia. Ele tomou os portões de Gaza e colocou sobre os seus ombros e se foi à montanha. Mas você quer ver agora o Espírito do Senhor sair de Sansão e ele não perceber? Sansão revela o segredo da sua força a Dalila. E sabe o que aconteceu? A Bíblia disse, e ele não percebeu que o Espírito do Senhor se retirara dele. Então, quando os filisteus vieram, ele disse, me levantarei e sairei outra vez, mas estava agora vazio. E o próximo passo foi ser escravo dos filisteus, perder sua visão. Isto é o mesmo que aconteceu com a maioria da sociedade e com a maioria do mundo chamado cristãos. Por não perceber a ausência de Deus, as famílias se tornaram escravas do pecado. É uma coisa triste, eu disse no programa anterior e repito neste programa, as famílias se tornaram escravas de Satanás. A sociedade está escravizada por demônios, por espíritos que influenciaram e formaram a personalidade que as pessoas hoje possuem. E elas agem sem entender por que estão agindo, em nome de uma pseudo-evolução ou uma pseudo-modernidade, mas a grande verdade deste acontecimento é que as pessoas receberam o caráter, a personalidade, os hábitos que elas possuem, vieram dos demônios do inferno que escravizou, aprisionou as famílias e as sociedades. Você já pensou que é muito triste para mim, como pregador, ter que fazer uma denúncia destas? Infelizmente, quem manda nas famílias são demônios. Quem manda nas igrejas são demônios. E quem está por trás, mandando até mesmo nos grandes projetos políticos mundiais, são demônios. Já percebeu você que você não pode pensar que Deus faria um presidente ou um congresso votar leis que aprovariam o homossexualismo, o convívio entre pessoas do mesmo sexo. Você não pode pensar que mesmo bem intencionado, isto é um lado, porque uma folha de papel tem dois lados, uma fatia de bolo tem dois lados, uma moeda tem dois lados. Você não pode pensar que um presidente que olha um lado e vê que estão tendo um aumento de AIDS, e isto vai gerar problemas para os cofres públicos, que vamos ter filhos e gestação indesejada de adolescentes. Ele está olhando um lado e vendo as finanças e vendo que isto onera ao erário público. Então, o que ele faz? Ele disse, eu vou colocar uma máquina e vou distribuir preservativos dentro das escolas, porque vai inibir a quantidade de filhos de gestação irresponsável e vamos evitar muito a proliferação de AIDS. Ele olhou um lado, mas esqueceu que o outro lado era um incentivo à prostituição. E que se nós temos sexo na adolescência e temos um grande crescimento de AIDS, o grande problema é
que o diabo está com o pé no pescoço das famílias e da sociedade. Mas se estes hábitos não existissem, e eles são influenciados por demônios, não existissem, então nós não teríamos aquilo. O que deveríamos fazer? Dar uma aspirina para nos livrar daquela dor de cabeça, ou deveríamos erradicar a causa que está levando àquele acontecimento? Em outras palavras, eu estou dizendo que se eliminasse a causa, cessaria os efeitos. Então, teríamos dois lados. De um lado, teríamos Deus no comando das famílias, e do outro lado, teríamos então uma família e uma sociedade organizada. Não tendo, nós temos que ter demônios ordenando, dando caráter, personalidade, fazendo as pessoas agirem como estão agindo, e do outro lado as consequências, e então os próprios governantes trabalhando e fazendo, pensando que estão fazendo bem, e ainda trabalhando de mãos dadas e incentivando aquilo que eles tentam combater. Amigo, é uma coisa gritante, e nós temos que entrar nestes assuntos, lembrando que então as famílias estão todas também na mesma situação. Dentro de casa, um pai tem que aceitar uma filha seminua, a mulher dele mostrar as pernas para outros homens, os seios, e achar que isto é normal, isto é um caráter que foi pervertido por demônios. As famílias estão influenciadas por esses espíritos. De onde vieram? Das telenovelas. De onde vieram? Dos figurinistas. De onde vieram? Do padrão da Bíblia? Não, se não é da Bíblia, então por que os pregadores dizem que a Bíblia é um livro de regra de fé e prática, mas na hora de viver, eles próprios não podem perceber que foram amarrados por demônios e influenciados pelo diabo para apoiarem a situação? Eu não digo que não são bem intencionados. Vamos crescer, vamos ganhar almas para Cristo. Mas ganhar almas para Cristo ou ganhar almas para a igreja? Ou fazer com que o pecado seja acomodado na vida das pessoas? Deixa eu dizer mais uma vez, quem moldou o caráter e os hábitos que a presente sociedade está vivendo, e isto vazou e infiltrou e encheu a igreja, porque também está dentro do contexto social do dia, são demônios. Ou sua vida é dirigida pela Bíblia, seus hábitos, seus pensamentos, sua maneira de vestir, de criar filhos, de viver, ou é orientada pela Bíblia, ou você não tem para onde correr. Agora, este presidente americano, ao tomar posse, e no seu primeiro dia de trabalho, disse aos seus colaboradores, disse, que chance nós estamos tendo? Que chance temos nós de levarmos ao mundo, agora levantar esta nação que está caída e levarmos ao mundo uma outra qualidade de vida? Que chance? Amigo pregador, pastor, não me tenha por grosseiro ou por teu inimigo, mas estou aqui dizendo aos pregadores e até mesmo os políticos e a qualquer pessoa que está trabalhando, desde o pedreiro ou o gari até a mais alta autoridade constituída, que chance você tem de ser honesto, de ser justo, de ser equilibrado, de não buscar interesse pessoal, mas de levar àqueles que convivem com você, sabe, o ideal claro de que se é um homem público, então é para servir
ao povo e agora volto aos pregadores. Que chance vocês estão perdendo de perder a Bíblia? Olha, nunca houve uma crise moral e espiritual tão grande no mundo como a que nós estamos vivendo. Mas que chance os senhores estão perdendo, ao invés de estabelecer as famílias no que está escrito, que é a única arma para vencer a Satanás, se preocuparam apenas em benefícios materiais, como cura, como soluções de problemas temporários, viu? E dinheiro. E então, para alcançar não um propósito divino, mas um objetivo pessoal, de fama, de dinheiro, de popularidade, comprometeram a única verdade que seria capaz de fazer uma transformação nos lares e nas famílias e de arrasar com o inferno e de bombardear os demônios. Que chance, hein, que o perderam em manter agora, numa época de crise moral, a igreja limpa, pura, como uma luz para o mundo, como o sal da terra. Que chance perderam e transformaram a casa de Deus em um covil de ladrões e salteadores que roubam do povo a oportunidade de serem verdadeiros, de serem santos, de serem limpos, de serem consagrados, de serem usados por Deus para trazermos a esta nação, a esta cidade, a este estado, o maior reavivamento da história da humanidade. Eu estou dizendo a vocês que estão com a Bíblia na mão, que chance vocês estão perdendo em reconhecer a visita de Deus na terra, através de um ministério profético. Que chance você está perdendo, pastor, roubando do seu povo o privilégio de ser batizado em nome de Jesus Cristo. Que chance você está perdendo em sair do paganismo, de 3 pessoas de uma doutrina pagã elaborada por demônios, chamada Trindade. Não creio na Trindade, creio em Pai, Filho e Espírito Santo como manifestação do mesmo Deus. Não creio em 3 pessoas em um só Deus, porque isso não existe lógica nem humana, nem bíblica. Isto é uma desculpa esfarrapada dizer que isto é um mistério que o homem não entende. Que chance você perdeu, hein, de crer na palavra de Deus e sair do paganismo, do mundanismo, desta mistura, destes hábitos que o diabo tentou pulverizar sobre todos os que habitam na terra. Ah, meu caro irmão e amigo, a ausência de Deus não foi percebida e foi substituída por espíritos sedutores, que ao invés de termos uma igreja limpa, consagrada, de oração, que poderia levar às famílias o poder do evangelho que faria com que demônios saíssem em retirada e abandonassem as vidas, meu amigo, e respeitasse a presença de Deus, infelizmente isto não aconteceu. E não tem acontecido. E então temos espíritos substitutos. Vamos ter encontros de casais com Cristo. Que coisa! Que quadro! Aonde foi que precisaram buscar isto? Isso começou no catolicismo e parou dentro das igrejas evangélicas. Temos que ter agora, então, os retiros de carnaval. São chamados retiros espirituais que, na verdade, pingam sangue de tanta carnalidade que tem. São brincadeiras, futebol, namoros e toda sorte de promiscuidade. Que pena vocês perderem a chance
de levar as pessoas ao temor de Deus, a reconhecer a presença de Deus, que a maioria das pessoas não conhece e por isso nem sentiram falta. Estão de volta no mesmo chiqueiro, no mesmo vômito. A porca lavada voltou ao despojadouro de lama e o cão ao seu vômito, por não perceberem que Deus se ausentou do movimento religioso. E aí você diz, mas pastor, e as curas que nós temos? E aqueles arrepios e aquelas lágrimas? Você já viu nas Escrituras que dons e vocação são dados sem arrependimento? Você já viu por quê? Sabe você me explicar por que em São Mateus 7, do verso 15 até o verso 23, naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Nós fomos ao culto, nós cantamos, as pessoas se emocionaram. Escuta, as pessoas se emocionam vendo filmes, pessoas se emocionam no teatro, pessoas se emocionam com comédias. Isto não quer dizer presença de Deus. Presença de Deus quer dizer mudança, transformação de hábitos, limpeza, interior e exterior. Presença de Deus é uma coisa que eu afirmo, não tenho tempo hábil para neste programa traçar este assunto, mas prometo a você que nos próximos programas vamos aprofundar este assunto que estou levantando e colocando aqui como base nesse programa. Amigo, o mundo religioso, não percebendo a presença de Deus, está vivendo esta crise e perderam a maior oportunidade que nós temos. Vivemos no pior momento da história da humanidade. Deixa eu te dizer, eu tenho 52 anos. Nasci no Evangelho. Nos meus 52 anos de vida, não vi senão as coisas se tornarem pior cada dia. Na política, os objetivos foram pervertidos. A sociedade, eu não vi as famílias se reerguerem e se solidificarem. Desmoronou o casamento, a moral, a vergonha, e o mundo está cada dia pior. A religião, nasci num berço evangélico. A igreja, ao invés de crescer espiritualmente, se tornou mundana, se tornou um clube. O evangelho se tornou um comércio. E aqueles que ocupam a posição como líderes não têm nenhuma postura, nenhum predicado espiritual para estar. No linguajar, na maneira de vestir, no que apresentam, na proposta que apresentam para as pessoas, a igreja desceu e teve que abrir a porta para as modas, para os ritmos das músicas profanas e para tudo que a sociedade está vivendo, da maneira de vestir, da maneira de falar, da maneira de agir, aos entretenimentos, tudo a igreja mergulhou. Que chance você perdeu. Poucos são aqueles que estão aproveitando a oportunidade para dizer a este mundo, olha, eu vivo na presença de Deus e eu conheço a presença de Deus e sei que esta Bíblia é a verdade. Eu quero terminar o programa dizendo, e Deus esperando você reconhecer que você está ausente da presença dele. Vamos voltar o coração. Eu desafio a você a viver pela Bíblia e virar as costas para esta sociedade, para que Deus possa voltar à sua tenda, à sua casa, ao seu convívio, como voltou a Abraão 13 anos mais tarde, depois do seu grande erro. A igreja cometeu o mesmo erro que Abraão cometeu. Aceitou um plano que não era o que a palavra de Deus houvera proposto. Vamos voltar para que Deus volte às nossas casas. Eu não tenho tempo e convido agora você para orar, porque nosso tempo acabou. Pai,
Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu venho com estas pessoas que me assistiram dentro desta programação, em tua presença, pedir, suplicar uma chance, uma misericórdia extra, para que no finalzinho desta história possamos escrever a história do maior reavivamento que este mundo já teve. Eu oro que haja uma libertação tão tremenda e o poder sobrenatural do Senhor se manifeste e dirija, e ordene, e organize a vida e os lares e a própria igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus abençoe a todos vocês que nos acompanham mais uma vez neste programa, e aqui nós iremos deixar os nossos contatos para que você possa solicitar gratuitamente CDs, DVDs e literaturas para o seu enriquecimento espiritual. Você pode ligar gratuitamente para 0800 722 7360 e solicitar o estudo que nós iremos enviar para a sua residência gratuitamente. Você também pode escrever-nos para o nosso e-mail feperfeita@gmail.com ou nos enviar uma carta para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba. Você também pode nos acompanhar nos cultos ao vivo todas as terças e quintas-feiras a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã, através do site www.feperfeita.org.br, onde a TV Fé Perfeita faz essas transmissões, e te convido também a assistir 24 horas. Nós temos cultos, programas, tantas outras atrações ali em vídeo para que você possa acompanhar 24 horas a sua TV Fé Perfeita no site www.feperfeita.org.br. Até o nosso próximo programa. O Senhor Jesus Cristo te abençoe.